pensa sempre mais para policiais, para quem trabalha também em alguma área ligada à justiça, a análise das provas pode ser a diferença entre a condenação e a absolvição de um acusado de um crime. Mas para que esse trabalho seja bem realizado, é preciso que haja um aparelhamento do Estado, também capacitação de pessoal. A gente poderia dizer até que colocar esse trabalho como um ponto fundamental na investigação criminal pode sim ajudar na difícil tarefa de praticar a justiça. Bom, o assunto, como você pode ver, é importante. Hoje vai ser discutido uma palestra aqui em Aracaju com o presidente da Agência Brasileira de Análise Criminal, João Apolinário dos Santos. Ele veio aqui hoje ao Bom Dia Sergipe para antecipar um pouco dessa discussão para a gente, né? Bom dia, obrigado pela presença, viu? É exatamente esse o modelo em que em todo mundo se está admitindo. E Sergipe, um estado enorme no diz respeito às preocupações que tem em relação à segurança pública. Então, a análise criminal é um corpo de conhecimento que busca a gestão pública da segurança pública. E a convite da Secretaria de Segurança Pública, devo falar no auditório da OAB, aqui em Aracaju, quais são as possibilidades de você poder fazer a gestão para reduzir exatamente aquilo que a gente tem como o grande mal da humanidade recentemente. Presidente, acaba assim, sendo através desses estudos a possibilidade de identificar os criminosos, de identificar a forma de agir, os locais onde esses crimes acontecem com mais frequência. Engloba tudo isso? Correto. A análise criminal, ela vai trabalhar com a identificação de padrão de crime. Então, nós temos nas suas 6 modalidades, na análise tática, você tem a possibilidade de cotidianamente acompanhar qual é o ritmo das ocorrências criminais. A análise investigativa vai tratar exatamente da busca das provas e como o criminoso atua em determinados territórios. Você tem a análise administrativa que vai trabalhar a informação. Já a análise estratégica vai fazer estudos a longo prazo para o Estado prover o seu planejamento de segurança pública. Você tem também a análise de operações, é quando o policial, o corpo que dirige as organizações policiais, passarão a estudar quais são as operações realizadas, de que maneira pode fazer com que as polícias atuem de acordo com o seu planejamento. E a análise de inteligência vai trazer exatamente as informações para que você tenha o planejamento preventivo do crime com base em informações. Para que essa análise seja feita, assim, é necessário, acredito eu, que seja feito um investimento, né? Assim, tecnologias e tal. Enfim, essa é uma dificuldade ainda encontrada de uma forma geral no país ou não? Ou muitos estados já investem nisso? A tecnologia ela está avançada, então você tem os sistemas de georreferenciamento, você tem os sistemas computacionais estatísticos que podem te dar exatamente a propensão ou a probabilidade de um crime acontecer. Agora, o que nós não temos é a formação de pessoas capazes de interpretar tais informações, e é isso que a gente tem trazido, levado para o Brasil. Num programa de pós-doutoramento, eu pesquiso exatamente a análise criminal e como o Estado, a população de um modo geral, pode obter mais segurança a partir do emprego das técnicas de análise de dados. Um exemplo, a gente viveu aqui no Estado alguns meses assim, com as explosões a caixas eletrônicos com muita frequência, né? Agora, felizmente, isso acabou dando uma pausa, mas a gente estava noticiando praticamente todos os dias. Uma análise criminal, um estudo como esse feito, é capaz de identificar por que isso acontece em certo local, por que tal agência, por exemplo, acontece mais com essa agência. É uma abordagem que dá para definir isso tudo? Com certeza. Você tem o cálculo do chamado policiamento preditivo, onde você determina a chance de acontecer segundo um caminho do criminoso. Você tem uma outra perspectiva que é a análise do tipo do banco que eles estão praticando o delito. Então, você tem, por exemplo, no Brasil, a maior propensão de que os caixas eletrônicos do Banco do Brasil e do Banco do Bradesco sejam os que estão no rol das preferências de explosões. Mas é porque ele tem uma característica diferente, por exemplo, dos bancos 24 horas, onde o corpo do caixa eletrônico ele é completamente compacto, impossibilitando a inserção do explosivo. Então, veja, eles têm inclusive predileção pelo tipo de banco e o tipo de caixa que eles vão atuar. Isso tudo só é possível a partir da análise criminal para você determinar as possibilidades de contenção desse criminoso. O tipo, o perfil desse criminoso também, o horário de atuação, a gente sabe que acontece muito de madrugada. Isso tudo é analisado? Tudo é analisado. Então, a análise criminal, ela possibilita essa gestão do serviço de segurança pública antecipando a ação do delinquente.
que hoje se chama muito mais o violador de direito humano. Então, o delinquente hoje não tem que ser mais interpretado como se fosse um produto da sociedade. Ele é um sujeito que teve em algum momento da vida uma chance e optou pelo caminho do crime. Então, esse violador de direito humano, que é o que nos causa hoje um grande impacto nas nossas vidas, ele tem tentado tirar o nosso sossego. Mas, para isso, a análise da informação e a aplicação dos recursos do Estado para viabilizar a segurança da sociedade é que tem que ser realmente o ponto crucial de conversão. Uma outra situação é serial killer, por exemplo, que antes a gente pensava numa coisa só de filme, infelizmente isso hoje está cada vez mais comum, né? E a polícia consegue chegar até essas pessoas através de, por exemplo, acontecer um caso, aí surgem outras vítimas e tal, aí relatando a mesma situação e tal. Justamente quando essas pessoas aparecem, precisa um caso aparecer às vezes para que essa pessoa seja, esse criminoso seja identificado. Uma análise criminal, por exemplo, é possível definir, chegar até esse criminoso antes disso, antes mesmo de que outras vítimas surjam? No Brasil, nós estamos sendo surpreendidos com os serial killers que produzem o crime em grande quantidade, mas ele só é descoberto à medida em que ele próprio declara ter matado. Então, a falência está exatamente nisso. A análise criminal vai favorecer você interpretar os crimes. Um crime não pode ser visto de maneira isolada. Então você tem uma cadeia de produção, de análise do local do crime, que vai lidar se ele é organizado ou não organizado, se é um psicopata que cometeu, a coleta das informações em relação à tipologia da arma, o calibre, e isso tudo você vai formando uma série de informações e essa série vai fazer com que você declare qual é o crime e em que frequência ele ocorre. Outra questão interessante é a mudança do cenário da investigação no que diz respeito à entrevista com o delinquente. Tá? Então, você tem técnicas para que, quando você tem a inquirição desse indivíduo, ele consiga lhe oferecer mais informações do que efetivamente ele quer lhe dar. Tá certo, então, presidente. Muito obrigado pela participação aqui, pelas informações. Um bom dia para o senhor, bom fim de semana, bom evento hoje, né? Que vai acontecer hoje, só para a gente reforçar. Nós agradecemos a lembrança de vocês. Vai acontecer hoje às 9 horas, no auditório da OAB, na Travessa Martinho Garcês, no centro. Isso, tá? Nós agradecemos bastante ao convite que o governo do Estado nos faz. Tá certo. Obrigado pela participação. Bom fim de semana, viu? Para você também.